Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, estamos na sexta semana do tempo comum e nesta sexta semana estamos refletindo o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Hoje vamos refletir o capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos do povo, sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, Jesus leva seus discípulos para um lugar distante, longe da influência dos judeus, para fazer-lhes uma pergunta, para conhecer a profundidade da fé daqueles homens, não é? Se depois que eles já viveram com ele tantas coisas, já viram ele multiplicar os pães, já viram ele curar doentes, expulsar demônios, depois de tudo isso, vocês já têm clareza de quem sou eu? Depois que vocês já viram tudo isso? Mas Jesus não pergunta logo diretamente para eles. Pede que eles digam: o que os homens dizem de mim? Quem dizem que eu sou sobre mim, minha essência? Quem sou eu? Porque Jesus não queria que a fé dos discípulos fosse influenciada pela fé dos homens, não é? Então os homens dizem isso do Senhor. Eles dizem: olha, que o Senhor é João Batista, é Elias, é algum dos profetas. Já é ótimo, é uma coisa boa, é um profeta. Mas Jesus disse: tá certo, as pessoas dizem isso, mas e vocês que estão comigo todos os dias? Vocês que viram já muitas coisas, me viram já fazer muitos sinais, ouviram a pregação de perto, vocês que me seguem como discípulos, o que vocês dizem? E aí Pedro, tomando a palavra, Pedro diz: olha, Senhor, tu és o Messias. Faz uma profissão de fé belíssima. Mas é interessante que depois essa profissão de fé de Pedro se transformará numa palavra louca. Pedro representa o ser humano de um modo geral, porque nós temos momentos muito belos de fé, mas temos momentos também que não estamos tão bem. Eu digo que nós somos muito inconstantes. Um dia você amanhece com vontade de rezar um rosário, outro dia você não quer rezar nem uma Maria para um defunto, né? Então nós somos inconstantes. Há fiéis que passam meses sem vir na igreja, sem dar um dízimo, sem participar de nada, aí depois de repente chegam, né? O que aconteceu? Não, nada, só que eu não estava bem. A inconstância, né? E Pedro depois de dizer uma palavra tão bela, Pedro mais adiante comete uma falha. Porque Jesus pergunta, não é? E ele diz: tu és o Messias. Mas a segunda pergunta que vem depois é mais profunda. Que tipo de Messias vocês estão esperando? Em que tipo de Messias vocês acreditam? Qual é o Messias que vocês querem seguir? E aí Jesus começa a falar e dizer coisas que eles não esperam. Primeira coisa, devia sofrer muito. É difícil acreditar que Deus deveria sofrer muito, porque nós não queremos sofrer. Como é que nós acreditamos que Deus quer sofrer? Ou vai sofrer? Nós rezamos e cantamos: o meu Deus é o Deus do impossível, não é? Então, se é o Deus do impossível, ele não pode sofrer. E Jesus diz: ser rejeitado por quem? Pelos anciãos, que eram considerados gente muito sábia,
pelo sumo sacerdócio, rejeitado pela religião e rejeitado pelos doutores da lei. Então, como é que o Messias, o Filho de Deus, será rejeitado? Vai sofrer e vai ser rejeitado pelos homens sábios, pela religião e pelos doutores da lei, né? Como é que vai ser rejeitado por essa turma toda? E Jesus acrescenta algo que faz eles ficarem ainda mais angustiados. Deve ser morto. Como Deus morre? É possível matar a Deus? É possível matar o Filho do Homem? Como? Que final trágico será esse? E ressuscitar. Aqui Jesus fala da vitória já, não é? Ressuscitar dos mortos. E daqui a 2 dias nós vamos escutar o texto em que Jesus sobe com eles à montanha para mostrar o seu aspecto de transfiguração, para dizer como será na sua glória, não é? Para que eles não fiquem pensando só na morte e no sofrimento, né? Então Jesus diz, depois de 3 dias, o Filho do Homem vai ressuscitar. Ele dizia isso para eles abertamente, quando Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Disse, Senhor, não diga isso. Como é que as pessoas vão seguir o Senhor dizendo que vai sofrer, que vai morrer? Quem é que vai querer seguir alguém que se identifica como perdedor, como sofredor, como alguém que vai ser rejeitado? Isso não são palavras do Messias. O Senhor não pode dizer isso. E Jesus voltou-se para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Quer dizer, se você há pouco fez uma profissão de fé belíssima, mas agora você está falando com palavras do maligno. Porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E como pensam os homens? Os homens pensam numa vida sem cruz, sem sofrimento, sem luta. Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus. Quer dizer, todo mundo quer o prazer, mas não quer a luta. Todo mundo quer sucesso, quer chegar ao pódio, mas não quer o esforço. Então, a cruz é um pensamento, é um raciocínio que não passa pela cabeça dos discípulos, como não passa também pela cabeça de muita gente, que procura só uma religião de glória. Eu quero um Deus que me dê tudo, me dê conforto. Outro dia tinha uma mulher dizendo, eu estou pedindo a Deus uma piscina nova para minha casa. Quer dizer, eu quero um Deus que me dê conforto, me dê as coisas, mas eu não quero falar de um Deus que me pede para pensar no evento da cruz. Não quero entrar no discipulado de um Deus que fala em sofrimento, que fala em lutas, que fala em combatimento. Pedro se engana e muita gente se engana, não é? Quando diz isso, não é? Quer dizer, eu quero um Deus de milagres só. Outro dia eu vi um áudio de um vídeo de um pastor reclamando, né? Dizendo, antigamente nas nossas igrejas se falava sobre isso, né? Se falava sobre a cruz, sobre o jejum, sobre a esmola, sobre o sacrifício. Hoje se fala só num Cristo que pode lhe dar coisas e não num Cristo que lhe pede também para viver como discípulo dele. Não esquecer o discipulado que passa por estas coisas todas. Então hoje no Evangelho nós trazemos para a nossa vida estas lições. Primeiro, a profissão de fé de Pedro, belíssima, que vai além de tudo que os outros pensavam. Tu és um profeta. Pedro diz, não, tu és o Messias. Profissão de fé muito profunda, perfeita. Porém, depois, no segundo momento, quando Jesus fala sobre o tipo de Messias, Pedro não consegue acompanhar o raciocínio e se perde. Pedir a Deus hoje a graça de crer que o Messias passou pelo sofrimento, pela rejeição, pela dor e pela morte, mas não foi vencido. Ele foi rejeitado, sofreu, morreu, mas não foi vencido. Ele ressuscitou. E ressuscitando ao 3º dia, nos ensinou que a vida não para na cruz, não para no sofrimento. A vida tem sentido quando a gente começa a observar que a cruz é apenas uma passagem, um episódio, é algo marcante, é algo que está no centro de tudo. Mas depois da cruz vem a ressurreição. Aprender que o crescimento verdadeiro passa pela cruz, pela renúncia. Você que é estudante, por exemplo, como é que você vai passar num concurso ou vai passar adiante sem estudar? Então a vida é feita de lutas e de combates.
E se você está vivendo hoje um combate, sabe que ele é passageiro, sabe que ele vai passar. E viva esse combate com a profundidade que você puder viver. Não imagine que ele veio para lhe destruir, mas esse combate veio apenas para lhe tornar mais forte, lhe tornar mais sensato, lhe tornar mais lúcido sobre quem você é e sobre a sua missão no mundo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia. Se esse conteúdo lhe fez bem, passa adiante. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, faça parte dessa família que está crescendo a cada dia. Eu não coloco o número dos inscritos ali porque ainda temos poucos, mas não é só por isso. É porque também eu não quero por hora fazer. Mas nós já temos 3.000 inscritos aproximadamente, certo? Para você que me acompanha sabe que esse canal tem 3.000 inscritos. Estamos caminhando. Vamos fazer um trabalho sério, esperando que as pessoas venham para escutar o Evangelho e fortalecer a sua fé nesse encontro diário. Um abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser.